Gente, bom dia de novo. Posso ouvir melhor esse bom dia? Hoje não está frio, o calor voltou, né? Eu perdi aquele... Quando o frio chega, me dá aquela vontade de voltar para o Nordeste, mas passou a vontade. O calor chegou, meu lugar é aqui, mas alegria ver vocês. Antes da mensagem, quero mencionar algumas coisas que alegraram meu coração. Ontem passei um pouquinho de tempo lá no Encontro de Mulheres, aqui no Homenagem. Foi uma manhã muito especial, tenho certeza que as mulheres que estiveram lá. A Joyce trouxe uma palavra muito boa, muito profunda. Queria encorajar você, mulher, se você não conhece ele, que é um microgrupo de mulheres, procura a Joyce, participar disto, que eu não vou dar para entrar em detalhes agora. Também sei lá, passei aqui no Mutirão da Saúde, que a Miss promoveu ontem. Cerca um pouco mais de 400 pessoas passaram por aqui ontem. Enquanto eu estava aqui andando, vendo, havia acho que 10 ou 12 consultórios montados aqui. Fiquei pensando, Deus, obrigado, porque é uma expressão daquele desejo de sermos uma igreja que alcança os dois lados. Para algumas pessoas estavam ontem aqui, o toque do médico. Eu creio que para algumas delas significou o toque do próprio Senhor Jesus na vida delas, trazendo esperança, trazendo um caminho de cura física. Mas eu creio que o que me impressionou muito mais foi ver o brilho nos olhos de alguns que talvez nunca poderiam ter ido a um médico onde estavam aqui. E também a alegria de ver alguns voluntários servindo. Haviam médicos da igreja, alguns médicos de fora. Haviam pessoas que não eram médicos nem enfermeiros, mas estavam aqui servindo. Foi uma manhã realmente muito especial. E aqui dentro da questão da Miss, domingo passado a gente fez um apelo para você doar tênis para meninos entre o número 37 a 44, né? E é para meninos. Fiquei contente também. Encheu de tênis aqui essa semana. Alguns foram para casa descalço, como eu tinha sugerido. Mas eu creio que a alegria de você perceber que aquilo que você tem que estar bom, poder repartir e ver alguns garotos na semana podendo usar aquilo que a gente doou. A campanha continua, ainda há algumas necessidades. E aquilo que vai além do que usamos, a gente dá também para outros lugares, como o Morro da Lua e assim por diante. E a última coisa antes da mensagem... O Riverino falou sobre a jornada de devoção. Queria encorajar você a voltar à noite e trazer o seu filho que está de 0 a 25 anos. Domingo passado foi muito boa experiência. É um culto com um toque mais jovial, uma música mais contemporânea. É um bom desafio para a gente que está na faixa dos 40, um pouco para cima, que nem eu, um pouquinho acima de 40, de você poder sentar com os jovens e cantar as músicas que ele canta no ritmo que eles cantam, né? Como eu falei domingo passado, eles precisam aprender a cantar Maravilhosa Graça com a gente vai aprender a cantar a música rock pauleira com eles também. Quer dizer, não é o ritmo que faz a adoração, é o coração, também queremos ir lá pelo conteúdo das letras, mas a ideia de a igreja poder estar junto. Os que têm 60, 70 estão junto com os que têm 13 e 15, a gente adora a Deus junto com eles e tem uma maior integração entre as famílias. Vale a pena você vir. Lá fora no hall tem um painel, que ali você pode tirar uma foto com a sua esposa, com seus filhos e pôr no seu Facebook, não sei qual é o verbo, viralizar a internet com a propaganda da jornada de devoção e você poder convidar os seus amigos. Vale a pena você voltar à noite, especialmente esse mês, estamos fazendo essa tentativa. Domingo passado nós terminamos com um desafio de perguntando qual é a causa pela qual você vai viver à luz do que aprendemos com a história de José. Hoje de manhã eu quero começar com uma pergunta que você não precisa responder em voz alta, mas eu creio que tem a ver com aquilo que você almeja. Se Deus dissesse para você assim: eu vou dar a chance de você pedir para mim o que você quiser, pode pedir, o que você pediria? Se Deus dissesse, pode pedir, o que você pediria? Pode pensar. Eu creio que se eu estivesse doente, eu pediria a Deus, me cura. Ou se amanhã eu tivesse um cheque que eu não tenho como pagar, eu pediria a Deus, manda um anjo fazer um depósito na minha conta amanhã. Ou se eu estivesse solitário, ou solitária, eu creio que eu diria a Deus, manda o eleito para mim, o eleito para mim. Eu não sei o que você ou eu diríamos nessa hora, porque é tão séria essa pergunta, se Deus dissesse, pode pedir.
O que é que você quer? E a resposta que nós dessemos a Deus, ou que nós pudéssemos dar a Deus, certamente ela tinha um pano de fundo. Certamente aquilo que você dissesse para Deus, que você pudesse falar para Deus, você diria, ou eu diria, tendo algumas coisas atrás da minha mente, ou coisas que eu estivesse vivendo naquele momento, ou a minha própria experiência de vida. Aquilo que eu falasse para Deus, aquilo que fosse a minha resposta, certamente tinha a ver com o meu momento e aquilo que eu anseio. Assim foi com Salomão. Ele estava adorando, Deus apareceu a ele em sonhos, vamos ler daqui a pouco. E Deus disse para Salomão, peça. Abra comigo então em 1 Reis capítulo 3. E quando eu terminar a mensagem, eu confio, a minha expectativa é que a gente possa ter algo para dizer para Deus também. Não numa pergunta fictícia, mas poder dizer para Deus, Deus, o que eu queria no meu coração é isto. 1 Reis capítulo 3. Salomão já havia sido empossado, na maneira de dizer de hoje, como rei. Ele teve que lidar com o irmão que queria o lugar dele. Ele teve que lidar com o fato de que era a vontade de Deus que Salomão fosse o rei, mas essa posse foi ameaçada por um certo tempo. Ele tinha também um privilégio, um peso que era ser filho de Davi. Assim como muitas vezes, filho de médico, filho de advogado, filho de pastor, sempre tem um pouco de peso nas costas por causa daquilo que vem na sua família. Salomão era filho do rei mais significativo que Israel já teve. Então tudo isso fazia parte do momento dele. Mas é interessante que quando Salomão nasceu, o profeta Natã, quando foi visitar, um pouco depois do nascimento dele, por parte de Deus deu um nome para Salomão, que ele não usou durante a vida dele, mas teve um significado muito profundo. O primeiro nome que Salomão recebeu foi Jedadias, que em hebraico significa amado do Senhor. Quando era criança, ele nem sabia disso. Mas à medida que ele experimentou essa oração no capítulo 3, talvez ele ganhou uma ideia de que Deus me ama. Eu sou amado do Senhor. Nessa história, foi Salomão. Mas você e eu também somos amados por Deus. Da mesma forma. Porque em Efésios capítulo 1 diz que Deus lhe escolheu para crer nele, por amor, antes da fundação do mundo. Então há uma relação, uma similaridade entre você, eu e Salomão, pelo fato de que, por amor, Deus nos escolheu. E por amor a você e a mim, Deus mandou Jesus Cristo para que você pudesse crer nele e ter seus pecados perdoados e vida eterna, depois da sua morte. Então, há uma similaridade que eu quero encorajar você a perceber, porque Deus pode dizer para você também, o que é que você quer? Capítulo 3 de 1 Reis diz assim, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bom para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu o que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. A toda a sua corte. Pode pedir o que quiser. Já pensou? Já pensou o peso dessa pergunta? Bem como o peso da resposta, ele não sabia se Deus responderia ou não aquilo que ele imaginou. Mas, a sabedoria que Salomão vai ganhar e que ele pediu, tem a ver, é resultado do foco de vida que ele tinha. O foco de Salomão em Deus não começou apenas a partir do momento que Deus respondeu a oração que ele fez. O foco em dele começou antes disso. Porque como lemos, o texto diz que Salomão amava o Senhor. E é interessante que, em nenhum momento, nem no Novo Testamento, nem no Antigo, a ideia de amar começa com uma coisa que ele sentia. Era uma coisa de compromisso, era uma coisa de obediência. Amar e obedecer andam juntos. Então, a experiência de Davi com Salomão começou, a de Salomão com Deus, começou bem antes de ele fazer aquele pedido. E ele fez esse pedido porque ele já estava aprendendo a andar com Deus. Agora, eu disse há pouco que o pedido dele tinha um pano de fundo. Ele pediu o que ele pediu por algumas razões. E ele pediu o que ele pediu porque ele tinha em mente aquilo que o pai dele foi. Aquilo que Davi foi para ele. Estamos aqui falando de nova geração este mês. E meu querido, minha querida, eu também sou pai, a maioria aqui também é formada por pessoas que são pais. A história de Salomão começa com Davi. Ele disse que Davi andava com Deus. Ele disse que Deus foi bondoso com Davi. E ele viu a bondade de Deus na vida de Davi. Essa palavra que Salomão usa aqui, quando ele fala que Deus é bondoso, é a mesma palavra que muitas vezes é traduzida por amor no Antigo Testamento. Algumas vezes é traduzida por misericórdia em relação a Deus. Deus é misericordioso. Algumas vezes é traduzida por compaixão. Deus é compassivo. Então, Salomão viu que Deus foi compassivo, amoroso, fiel, cuidadoso com seu próprio pai Davi. E no capítulo 4 de Provérbios, Salomão diz que quando ele era tenro, novo e único diante do seu pai, Davi, pai de Salomão, Davi, ensinou para Salomão os caminhos do Senhor. Então, se eu penso na nova geração, quem é que vai formar a nova geração? Somos nós, pais. O que fizemos aqui há pouco, apresentando a Esther, é uma ilustração. Ninguém mais do que você e eu temos o poder de formar uma nova geração. Mas eu preciso me envolver. Interessante que em Provérbios capítulo 4, quando Salomão diz que ele era único, Davi teve outros filhos. Então será que Salomão mentiu? Não. Primeiro porque a palavra em hebraico não carrega a ideia de ser apenas um, mas é a ideia de singularidade. Salomão, embora que tivesse outros filhos, outros irmãos, Davi tratou Salomão na base do que Salomão era. Lembra do domingo passado falamos de José,
tinha 11 irmãos, mas Jacó tinha preferência por José. Claro, você como pai e mãe sabe muito bem que com alguns dos filhos você tem mais afinidade. Você sabe que quando o seu filho vai explodir, outros explodem depois, outros explodem mais cedo. Mas você sabe como lidar. E Salomão se sentiu realmente como se ele fosse o único perante Davi, porque Davi tratou Salomão de acordo com as características dele. Assim devemos ser nós. Claro que às vezes temos uma maneira de sermos, às vezes tem um filho que aparentemente nos ama mais do que a mãe ou vice-versa. Mas o fato é que a história de Salomão começou com a influência do pai. E aqui é o primeiro encorajamento para a gente como pai. Poder olhar para o filho e dizer, Deus me deu um filho. E eu preciso investir a minha vida neste filho. Eu preciso investir meu tempo. Não somente os meus recursos financeiros, mas a minha atenção. A perceber como esse filho é. Mas especialmente ajudar esse filho a entender como Deus é, como é que Deus age. Porque Salomão falou, o Senhor foi bondoso com meu pai. Provavelmente, Salomão deve ter sabido da história de Davi com Betsabá. Provavelmente, Salomão deve ter acompanhado a história de Davi com Absalão. E viu que o pai pisou na bola com Absalão. Mas Davi também viu que cada vez que o pai errava, o pai se acertava com Deus. O pai admitia a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. E aquilo marcou Salomão. Por isso, antes de pedir a Deus me dar sabedoria, Salomão disse, o Senhor foi bondoso com meu pai. O que eu vou pedir tem a ver com isso, porque se o Senhor é bondoso com meu pai, e meu pai andava com o Senhor, certamente o Senhor vai ser bondoso comigo. E é isso que o filho muitas vezes precisa ver nos pais. Os pais que andam com o Senhor, não pais perfeitos, não pais que não erram, mas pais que procuram depender de Deus, agir na dependência de Deus, de modo que ele leve isso para casa quando ele casar. Foi isso que Salomão fez. Outra coisa que está atrás da oração de Salomão, ele disse que o Senhor, meu Deus, o Senhor me fez reinar em lugar do meu pai. Então ele entendia que a função que ele tinha agora como rei, não foi porque ele quis, foi Deus que pôs. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Onde você está, onde eu estiver, fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso ter essa mesma concepção. Deus me pôs ali, porque Deus tem algo para fazer em mim e através de mim, naquele lugar onde eu estou. É isso que me dá um pouco, dá para você aquela alegria de levantar. Por mais difícil seja a sua empresa, por mais difícil que ela esteja hoje por causa da crise brasileira, o fato é que onde você está, o lugar que Deus lhe deu como professor, engenheiro, médico, professor, diretor, funcionário, há uma razão de você estar ali. Você está ali porque tem a ver com Deus. Esses dias, uma pessoa aqui da igreja também me ligou. E contando uma notícia, tem uma notícia fantástica para você. Aí eu brinquei. Vem aí o segundo filho? Não podemos ter um segundo filho. Deus está me mudando de país. Estou daqui a 3 meses, vou ter que mudar de país. Era um desejo que eu tinha. E Deus está fazendo isso. Aí eu disse assim, e daí? Ele disse, eu sei o que é que você está em mente. Porque isso vai perguntar se eu estou entendendo que a minha mudança tem a ver com o reino. Ele disse, tem a ver com o reino. É a cabeça, como a gente fala, um termo mais técnico, missional. Deus não chamou apenas o pastor. Deus lhe chamou. E onde você está? É preciso ter essa concepção. Eu estou aqui porque Deus me pôs. E se Deus me pôs, eu preciso perguntar para Deus, como é que o Senhor quer que eu haja? Onde eu estou? Por isso Salomão disse, agora, Senhor meu Deus, fizesse o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi. Mas outra coisa que está atrás no pano de fundo da oração de Salomão, ele diz, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Eu disse há pouco que a sabedoria de Salomão não começou exatamente nesse instante. Começou antes. Aprendeu com o pai, ele aprendeu a amar a Deus, ele queria obedecer a Deus, amor tem a ver com obediência.
Mas olha, é uma coisa interessante, porque ele já era rei. Como é que um rei vai dizer, eu não sei como agir? Ele podia, se ele dissesse isso na mídia, pusesse assim no jornal. Rei Salomão diz que não sabe como agir. Perderia a próxima eleição. Se não passasse por um impeachment logo. Já pensou a coragem dele dizer, eu não passo de um jovem. É tão interessante que a expressão mais literal seria, eu não sei como entrar e nem sei como sair. No momento que ele diz isso, ele admite a sua inaptidão para o cargo. Quando ele diz, eu estou aqui entre um povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar. Ele está dizendo, Deus, o Senhor me deu uma tarefa que é acima da minha cabeça. Eu cresci debaixo de um rei sábio. Meu pai foi sábio. Eu não fui para Harvard, não fui para GV, mas eu tive um pai sábio, a despeito das pisadas de bola que ele deu. Ele disse, aprendi, foi uma boa escola. Ele disse, sou jovem. Eu não sei nem entrar, nem sair. E por dizer isso, é que a oração dele faz sentido. Ele diz, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Se Salomão fosse o típico rei da época, ele certamente teria dito, como Deus comenta mais tarde, eu queria vitória sobre os meus inimigos. Lembra que eu falei sobre Josafá 2 semanas atrás, que o padrão de sucesso de um rei era quantas batalhas ele ganhou. Salomão podia ter dito, afinal de contas, o Senhor foi bondoso com meu pai, o Senhor que me pôs aqui, eu sou jovem, então eu posso ser um insucesso, eu quero ganhar todas as batalhas. Não vai ter vitória dividida. Sou eu que vou vencer todas. Mas aqui, Salomão tinha um foco em Deus. A expressão que ele usa, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento, ela também pode ser traduzida assim. Dá ao teu servo, na língua do Antigo Testamento, dá ao teu servo um coração que ouve. Ouve quem? Ouve o Senhor. E aqui está o significado de sabedoria. Sabedoria tem a ver com a minha disposição de ouvir o que Deus tem para me falar. E não somente ouvir o que Ele tem para me falar, mas resolver obedecer aquilo que Ele me disse para fazer. Literalmente o que Ele pede é isso, Deus, me dá um ouvido. Eu quero ouvir o Senhor. Ele não pediu um exército poderoso, Ele não pediu riqueza, Ele não pediu fama, mas Ele pediu, produz em mim um coração que te obedece. Porque se eu te obedecer, eu vou saber governar esse povo. Então o foco dele não foi pedir algo para ele mesmo. O foco dele foi, eu quero fazer, eu tenho um povo para cuidar, me diz como, porque na realidade, se eu agir como o Senhor me disser para agir, claro, o Senhor vai ser glorificado, mas eu também vou ser bem-sucedido. Mas não começa com o meu sucesso, não começa com o meu bem-estar, começa em o Senhor ser visto naquilo que vai acontecer através de mim. Porque o foco dele era Deus. Sabedoria tem que focar em Deus. O que é que Deus quer? Se eu estou doente, naturalmente, eu quero pedir que Deus me cure. E não está errado. Você vai ao dentista com dor de dente, com um canal ali que está fumegando, não sei se o canal fumega, mas o canal está doendo. Você vai dizer, eu preciso que você cuide do meu canal. Não é errado, é normal. Mas tem horas que o que devia haver no meu coração era, Senhor, a minha vontade é alívio. A minha vontade é
que o Senhor tire essa dor da minha vida. A minha vontade é que o Senhor resolva esse meu problema que eu não estou sabendo resolver. Mas tem uma oração que é difícil eu fazer. E essa oração é: eu quero que o Senhor seja exaltado naquilo que está acontecendo comigo. Mesmo que eu perca, mesmo que eu seja humilhado, mesmo que eu venha sofrer. Porque foi assim que Jesus orou. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Foi assim que Jesus orou? Isso nos inspira porque Jesus não disse: não, tudo para a tua glória. Não, eu não estou nem aí com o meu sofrimento. Ele disse: Senhor, está sofrendo, está difícil para mim. Se possível, me tira dessa dor. Mas ele disse: seja feita a tua vontade. E quando a vontade de Deus foi feita, Jesus morreu, Jesus foi até o Calvário, mas depois ele ressuscitou e foi exaltado. Isso que Salomão pede. Porque a sabedoria é fruto de focar em Deus, mesmo em dias que são difíceis, que eu não consigo controlar. Isso é um desafio para nós, acima da nossa capacidade. Por isso o modelo é Salomão, mas não Salomão sozinho. É quando eu ponho para fora a minha dor, a minha dúvida. Esse dia eu estava com uma pessoa, cedinho da manhã, 6:30 da manhã, aqui num lugar perto, uma padaria aqui perto. Estávamos conversando sobre uma situação muito difícil que a família está passando. Essa pessoa me disse: o que eu queria era desaparecer. E só voltar quando tudo tivesse resolvido. Eu brinquei com ela, não era hora de brincar, mas para estar distender, eu falei: você quer morrer e ressuscitar? É isso que você quer. E se Deus não lhe ressuscitar? Mas eu gostei da honestidade. Estou cansado. Não aguento. Eu quero desaparecer. Tiago disse que quando a gente está no meio de sofrimento, a gente devia pedir sabedoria a Deus, que dá. Deus dá. E a maior sabedoria que nós podemos ganhar no sofrimento é poder dizer: Deus, está difícil para eu atravessar isto, mas eu sei que o Senhor está nisso, e é no Senhor que eu vou me apegar. Isto é sabedoria. É difícil governar um povo como este, mas se o Senhor me der um ouvido para te obedecer, eu vou orar, e o Senhor vai me dizer como o Senhor quer que eu haja, e eu vou ser bem-sucedido. Isto é sabedoria. E a sabedoria que Salomão pediu, o texto diz que Deus se agradou do que ele havia pedido. Ele disse: já que você não pediu nem vida longa, nem riqueza, nem morte dos inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, faria o que você pediu. Lhe daria um coração sábio, lhe daria um coração que ouve, lhe daria um coração que é obediente e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha o que Deus diz: também lhe daria o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Deus deu. Salomão não ficou rico, nem famoso, porque foi sábio. A causa da riqueza e da fama de Salomão não foi porque ele era sábio. Porque Deus poderia ter dito: bom, eu vou te dar sabedoria, então quando vier a crise, você vai saber sair da crise. Isso tem um pouco tem um pouco de relacionamento nisso. Mas o foco aqui é, o dinheiro que ele ganhou, a fama que ele teve, foi o próprio Deus que deu para ele, não foi fruto dele. Deus deu 3 coisas para ele: sabedoria, riqueza e fama. Porque Salomão poderia ter dito: o que eu tenho é fruto do meu trabalho. Nada errado, você vai trabalhar duro e Deus vai lhe abençoar. Nesse caso, Deus que deu. E no capítulo 1 de Provérbios, você não precisa abrir lá, Salomão diz que, no capítulo 2, aliás, que quando Deus nos dá sabedoria,
a nossa alma se torna satisfeita. E satisfação interior não depende daquilo que eu tenho ou do que eu não tenho. Satisfação interior depende de eu entender que o que eu tenho, Deus me deu, e o que eu não tenho, Deus não me deu ainda, talvez nem venha me dar, mas a minha satisfação está no fato de que é Deus que está me dando sabedoria para viver essa vida. É a ideia do contentamento. Contentamento não tem a ver com falta de ambição. Se você não tem desejo de crescer na carreira, desejo de produzir, você vai ser muito infeliz também. Mas a ideia é que sabedoria enche a sua cabeça, na linguagem figurada de Provérbios, é um diadema de graça, é um diadema que lhe coroa, um diadema que lhe satisfaz. E nesta altura da vida, Salomão era satisfeito, não por causa da riqueza, não por causa da fama, mas por causa do fato que Deus deu para ele um coração que ouvia e que era obediente. Sabe o que aconteceu com Salomão? Capítulo 4 diz: e Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se moviam rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Se tivesse prêmio Nobel naquele ano, ele ganharia 20 anos seguidos. Todos os prêmios Nobel. Fruto do que Deus deu. Ele era, nessa altura, uma pessoa satisfeita. Sabedoria começa com eu focar em Deus. O que é que Deus quer? Não no que eu preciso. Não pedir só para mim, mas o que eu vou fazer que glorifique a Deus. Mas tem uma palavra muito triste. E aí é a palavra mas. Salomão não permaneceu nesse caminho. Em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam essa sabedoria. Em outras palavras, quando eu e você, a gente tem que escolher entre ouvir Deus e fazer o que Deus quer, seja nos negócios, no casamento, nos relacionamentos, em olhar para o meu futuro. Quando eu tenho que escolher entre o que Deus disse ao meu ouvido e eu preferir fazer o que eu quero, você se torna um louco, um insensato. É isso que ele diz. Temor do Senhor. O temor do Senhor tem a ver com obediência. Ele começou amando o Senhor, mas ele termina louco. Não no hospício, não demente, mas no estilo de vida que ele diz em Eclesiastes, tudo é vaidade. Ele disse, tudo que os meus olhos viram, eu não poupei de ter, mas tudo é vaidade. Então, se você quiser ir um pouquinho mais para frente. Capítulo 11. Já um pouco mais para o fim da vida de Salomão. Diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se.
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deus dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Que contraste! A história começa dizendo: Salomão amava a Deus. Porque ele amava a Deus, ele gastou uma nota, ofereceu 1000 sacrifícios em Gibeon, depois mais 1000 em Jerusalém. Amava a Deus, mas é interessante que aparentemente ele era um bom marido. 2 vezes diz que Salomão amava as suas mulheres. Agora, gente, eu brinquei domingo, né, com Jacó, que tinha 4. Difícil com uma, como eu falei, né? Falei 1000. Mas tem uma coisa aqui que é preciso entender o contexto histórico. O texto diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Qual a diferença entre esposas e concubinas? A esposa, o rei podia escolher. Ele viu uma mulher bonita, ela eu quero para mim. A concubina, em geral, eram mulheres que se ofereciam ao rei como escravas. Elas eram, na maioria das vezes, escravas sexuais. Então, ele tinha os 2 tipos. A esposa tinha direitos de herança, tinha direitos legais. A concubina não tinha nenhum direito. Só que, o texto diz, a sua tradução diz que Salomão tinha 700 princesas. E o que é que isso significa? Lembra que Deus disse que Deus daria para ele sabedoria, fama e riqueza. Eu disse a vocês, lembrei que a riqueza e a fama não foi Salomão que conquistou, foi Deus que deu. E no tempo que Salomão foi rei, até talvez os 10 anos ele deixar de ser rei, ele não precisou lutar com nenhum reino, porque a sabedoria dele espalhou-se tanto que os reis da terra sabiam que não podiam enfrentar Salomão. Em termos de estratégia, Salomão era superior a eles. Então houve paz. Eu não li, mas no capítulo 5, 6, menciona o fato que o povo de Israel vivia debaixo das figueiras. Não é que eles viviam uma boa vida, eles trabalhavam também, mas havia paz no reino, não tinha nenhuma guerra. Quem fez isso foi Deus. Mas chegou um ponto que Salomão disse: olha como eu sou. Olha onde eu cheguei. E aí começa a corromper-se a confiança dele em Deus. Porque o texto diz que Salomão já não tinha um coração perfeito com Deus. Já não tinha um coração que era totalmente de Deus como era no início. Então essas princesas, a maioria delas, eram jovens que ele fez algum acordo de paz com o reino tal, simplesmente um acordo político, e parte do acordo, o rei que estava de embaixo oferecia 2, 3, 4, 5 filhas que o rei tinha para Salomão. Por isso ele tem 700. Talvez dormiu com elas, talvez 30 na vida. Mas, naquela época, ter um harém era sinal de poder e de riqueza. Relatos bíblicos mencionam que o rei da Síria chegou a ter 12.000 mulheres no harém. Então, quando chegava alguém no palácio, olha, aqui está o meu harém. E não estou inventando, está nas histórias extra-bíblicas, era como se fosse uma adega. Então, vem conhecer a minha adega, pode pegar o vinho que você quiser. Imagine um rei que amava a Deus, ter esse estilo de vida, porque o coração dele já não era mais inteiro do Senhor. O texto diz que ele amava essas mulheres. Ele apegou-se a elas. E o que acontece? As mulheres começam a induzi-lo num caminho de idolatria.
coisa que Deus havia previsto em Deuteronômio 17. Deus falou para os reis: não multiplique mulheres no seu reino como esposas, porque elas vão desviar o rei do caminho do Senhor. Mas o que Salomão fez? Em vez de descansar, que o que Deus havia dado para ele era suficiente para protegê-lo, ele faz alguns acordos políticos. As princesas vêm parte do pacote do acordo, e elas começam a induzi-lo na idolatria. Sabe quando tudo começou? Quando Salomão deixou de focar em Deus, mas começou a focar nele mesmo. Quando Salomão esqueceu de: eu tenho um reino para cuidar, eu tenho um reino para eu poder ilustrar para eles como é que é alguém que depende de Deus. Começou a fazer acordos políticos. No acordo, vinham essas princesas. Ele não pensou em Deus, pensou: é muito jóia ter uma adega em que eu posso dizer para os outros: escolha. Ele não pensou nele. Não pensou em Deus, não pensou no povo, pensou nele mesmo. E é uma expressão que eu queria explicar quando o texto diz que foi na velhice de Adão, na velhice de Salomão. Foi estudar essa palavra. E a palavra carrega em si não tanto o lado biológico da vida, mas o lado também do desgaste. O que é que o texto está dizendo? Quando Salomão começou a desgastar-se, ele perdeu de vista o foco dele. Ele deixou a idolatria entrar no coração dele. E desgaste não vem somente aos 70 anos. Desgaste pode vir aos 30, aos 40, aos 25. Quando por querer focar, não naquilo que Deus me disse para ser e fazer, eu começo a focar em mim mesmo. Eu começo então a ter fome pelo vazio. Salomão disse que os olhos deles não se privaram de ter nada que ele quis. Ele começou a ter fome pelo vazio, porque ele teve, e no fim disse: tudo isso é vaidade. Porque deixou de focar em Deus, e passou a focar nele mesmo. Por isso, o coração dele já não era inteiramente do Senhor. E aqui tem uma coisa muito perigosa. Porque Salomão nunca poderia ser acusado de: afastou-se de Deus. Você agora é um herético, um herege, totalmente distante de Deus. Não. Ele ficou sempre, por causa do desgaste, em cima do muro. Ora obediente, ora idólatra. Isso é uma coisa que nos afeta. Que muitas vezes nós agimos da mesma forma. No domingo, nosso coração está aqui totalmente focado em Deus. Mas de segunda a sábado, focado naquilo que eu quero para o meu próprio prazer. E foi isso que causou Salomão. Causou desgaste em Salomão. Porque ter dois deuses desgasta. Deus uma vez falou para Asa, o pai de Josafá: eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Quando meu coração é totalmente dedicado ao Senhor, eu não vou ficar imune a pressões, eu não vou ficar imune a ser idólatra, a querer um pouco do espaço para o que eu quero. Mas nessa hora que eu estiver me desgastando com isso, eu poder dizer para Deus: Deus, eu estou me desviando, eu estou perdendo foco. Eu quero que o meu foco seja o Senhor. Me fala. Eu queria terminar com 3 perguntas. A primeira delas é: pensando na gente como pai, estou sendo para o meu filho aquilo que Davi foi para Salomão? E aqui, meu querido, minha querida, você tem uma coisa muito jóia para lembrar. Davi não foi perfeito.
Davi adulterou, mandou matar o marido da amante dele. Mas Davi sempre tinha o desejo de voltar atrás. Davi não foi responsável pela escolha errada de Salomão. Mas Davi foi responsável para dar para Salomão as primeiras ferramentas para escolher o que Deus queria. Você e eu não somos responsáveis pelas escolhas que os nossos filhos vão fazer mais tarde. Mas enquanto estão conosco, eu preciso agir como Davi fez. Por isso, o seu tempo com o seu filho, para ensinar a palavra, para conviver com eles, mostrando como se anda com Deus, é crucial. Talvez hoje, eu queria que você me levasse para casa nessa pergunta, é Deus, eu quero ser um pai, e uma mãe presente. Não somente investir em mandar meu filho para o melhor colégio de São Paulo, mas poder ser para ele a maior influência que ele pode ter. Não somente ensinando para ele a palavra, mas vivendo perante ele a palavra. Dá-me um coração sábio. Segunda pergunta. Você tem algum Deus na sua vida que não é Deus? Talvez não seja uma outra mulher. O problema de Salomão não foram as mulheres. Começou quando ele deixou de ter um coração totalmente devoto a Deus. Aí as mulheres entraram. Talvez você tenha outro Deus. A profissão, o medo de perder o seu trabalho. E para não perder seu trabalho, você às vezes faz algumas coisas escusas. Um Deus é aquilo que eu tenho na minha vida que eu acho que se eu perder, eu vou ser infeliz. Algumas coisas você vai ter infelicidade, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. Terceira pergunta, a mais importante. Se Deus falasse para você, o que é que você quer? O que você diria para Deus? O que é que você quer? Não dá para responder de repente. Mas Salomão tinha um pano de fundo para a resposta dele. E a resposta dele naquela altura foi: é porque eu te amo, que eu quero te pedir nem fama, nem dinheiro. Eu quero te pedir, me dá um coração que te ouve. E por te ouvir, eu vou fazer as coisas certas. Que pedido você faria a Deus?